Eles querem nos acostumar. Só que aí vem uma questão muito interessante. Eu estava falando sobre essa relação de fascismo e neoliberalismo. Bem, que alguém como Hayek pudesse fazer essa defesa da ditadura chilena, que é o que estão tentando implementar hoje em dia, né? É porque, em última instância, desde o início, o que eles queriam era, na verdade, uma outra forma de Estado total. E aí vocês podem encontrar, peguem um texto de um teórico do nazismo, Carl Schmitt, onde ele fala, olha, o Estado total que nós queremos é o seguinte: é um Estado que libera a atividade econômica e despolitiza a sociedade. Ou seja, é um Estado que vai correr atrás, sabe, de todos aqueles que vão lutar contra os processos de espoliação econômica, mas que libera a atividade econômica. Ou seja, libera os empresários para fazer o que eles quiserem. E dias passados foi o que eles fizeram dentro do nazismo de 1933 a 1945. Toda a clique estava lá, Siemens, todos estavam lá, aproveitando da maneira como sempre aproveitaram, sem ter essa dor de cabeça de ter que ficar fazendo negociação com quem fica questionando seus processos de acumulação. Então, nesse horizonte, qual que é a ideia de Estado total que eles têm? É um Estado que ele é securitário, porque ele vai despolitizar a sociedade no sentido de que ele vai correr atrás de ativista, ele vai correr atrás de todos aqueles que vão fazer bem baderna, qualquer coisa parecida, e ele libera, ele garante a atividade econômica tal como ela é constituída dentro do horizonte liberal. Essa é a ideia do Estado nazista. Bem, não é à toa que ele vai encontrar isso numa ditadura, como a ditadura chilena. Não é à toa que ele vai levar todos os seus alunos para ir lá e fazer, não milagres, porque aí também é um dado muito interessante. Quando Pinochet, peguem os gráficos do crescimento da economia chilena. 1973, quando Pinochet dá o golpe. 1980, 89. Ou seja, ao final do regime Pinochet, a economia volta para o mesmo lugar onde ela estava. Para o mesmo lugar onde ela estava. Isso alguns chamam de milagre. Isso é o que alguns chamam de milagre. E é muito interessante esses processos, porque a gente esquece muitos deles, porque eles valem para todos os lados. Tá? Por exemplo, durante um tempo, venderam para nós a ideia que nós estávamos num processo de luta contra a desigualdade. Né? Peguem o índice Gini, de 2003 a 2013. É verdade, ele cai. Né? E ao ponto que ele cai, ou seja, a desigualdade vai diminuindo. Só que o último nível que ele cai, que é 13 ou 14, se não me engano, é o mesmo nível de 1960. Ou seja, tudo o que aconteceu nesse país foi que nós conseguimos voltar ao nível de 1960. Então vejam, tudo isso para dizer o quê? Este modelo chileno, que é um modelo que mistura militarismo proto-fascista e ultra-neoliberalismo, é um modelo que se tenta aplicar agora no Brasil. Só que se tenta aplicar no Chile, ele foi aplicado sob golpe. Agora se tenta aplicar sob eleições. Essa é a diferença. Por isso que aqui é um experimento. Pela primeira vez vão se tentar fazer um experimento a partir de uma democracia formal respeitada. Mesmo que essa democracia formal respeitada precise estar em situação completamente anômala por todos os lados. Mas o fato é, este é o modelo. Por quê? Porque se os países, né, do eixo, Europa, Estados Unidos, criaram uma extrema-direita antiliberal, aqui vão tentar criar uma extrema-direita ultraliberal, ultra-neoliberal. Só que aí vem a questão interessante, porque como é que você faz com um problema, um elemento que cria um certo problema dentro da equação? Tipo assim, a equação é muito interessante, mas tem um problema. Qual o problema? É o povo. Como é que você faz com um povo que já disse muito claramente que não quer nada disso? É muito interessante, porque vocês sempre vão ver, né? Aí quando, por exemplo, começam... Teve uma chamada em um jornal, que eu até esqueci se era jornal, se era televisão, né? Mas que é bem a cara assim, do tipo de órgão de propaganda que se transformou a imprensa brasileira. Quer dizer, o sujeito falava uma coisa assim:
problemas de comunicação fazem com que a reforma da Previdência seja recusada, seja aprovada apenas por 36% da população. Ou seja, ele não deu a notícia, já deu a notícia, já deu a explicação da notícia. Né? Ou seja, porque, é claro, aí vem essa história, não, mas o povo não está entendendo, eu gosto desses momentos, são momentos mágicos. Né? As pessoas vão tentar aplicar seus planos, e a população diz não, quer dizer, e o que o poder faz? O poder fala, não, o povo não está entendendo. Né? O povo não foi capaz de compreender, certo, o que realmente está em jogo. Eu diria, não, o povo entendeu muito, mas muito bem, o que está realmente em jogo. Ele entendeu, entre outras coisas, que você tem um processo de desmonte radical de toda e qualquer ideia de solidariedade social. Então, sendo assim, qual que é o horizonte possível? O horizonte possível é 2, ou mesmo 3. Eu terminaria um pouco por aqui. O primeiro deles é claro que nós estamos em um país que caminha em direção a um conflito social de proporções extremamente significativas. Porque nós percebemos um movimento rápido de desencanto, de descontentamento e de impossibilidade de governar o que quer que seja. Este movimento ele não vai parar. Ele vai, porque a partir do momento que as pessoas... Existe uma coisa que é muito concreto, que é o empobrecimento. As pessoas sentem isso. Você pode dizer o que você quiser, mas elas percebem que elas vão no supermercado, elas iam no supermercado 2 anos atrás, elas conseguem comprar uma coisa, agora elas vão no supermercado, elas não conseguem mais comprar. Elas percebem que elas podiam fazer certas coisas, não conseguem mais fazer, por mais que vocês possam ter milhões de explicações. Isso produz revolta. Né? Isso produz insubordinação. Então é claro que isso é o que nos espera. Certo? Esta situação que nos espera. Porque nenhum dos programas que vão ser implementados são programas que vão poder responder minimamente a este problema fundamental de concentração de renda na sociedade brasileira. Certo? A imaginar que você, tirando o direito de trabalho das populações, haverá mais empregos. Eu quero que vocês mostrem um lugar onde isso de fato aconteceu. Um lugar. Claro, você pode criar uma série de empregos. Quais a qualidade dos empregos? Empregos precários, empregos subaproveitados, subempregos. Esta é a situação. Essa é a situação que obriga, então, que você tenha arranjos cada vez mais precarizados para conseguir sobreviver. É claro que as pessoas elas têm memória, elas lembram o que elas tinham e elas vão entender muito bem o que elas terão. A imaginar que a população brasileira vai ficar olhando isso assim, como se fosse um trem passando à sua frente, é não entender o que é esse país. É não entender que esse país é um país de uma história longa e dura de revoltas e de resistência. É claro, porque não é à toa que hoje se tenta apagar histórias desse país, porque trata-se de insistir de uma certa maneira que nada ocorreu aqui, o que não é verdade. Eu diria, a primeira coisa é essa. A segunda coisa importante nós lembrarmos é que no interior deste horizonte a questão fundamental é outra. Não é exatamente se aqueles que nos governam, que eles são capazes de fazer, o que eles não são capazes de fazer. A verdade é, qual é a força, como é possível mobilizar a força popular para um processo efetivo de constituição de um corpo político que tenha força de constituir uma alternativa. Por que o governo seja ruim? Isso não significa que ele cai. Ele só cai quando você tem uma alternativa em germe. E isso é que é o elemento mais importante. Quer dizer, nós estamos ainda hoje submetidos ao ritmo daqueles contra os quais nós combatemos. Nós só reagimos. Eles fazem alguma coisa, nós reagimos. Eles dizem um absurdo, nós reagimos. Certo? A todo momento, ou seja, eles definem a pauta. Eles definem os afetos que circulam. Nunca nós. Esse é um problema central. Certo? Porque, afinal de contas, nossa imaginação está sendo definida por eles, não por nós. Nossa capacidade de projetar um futuro diferente está sendo paralisada. Porque todo dia no presente tem um absurdo a comentar. Todo dia no presente tem uma estupidez, certo? A nos mobilizar.
E a nossa capacidade, então, de criar coletivamente uma força que mostre muito claramente ao resto da sociedade que há uma projeção possível de futuro, desaparece. Entre outras coisas, porque nós precisaríamos agora saber o que significa criar espaços comuns de luta, espaços de implicação genérica de luta, onde todos podem falar. Antes de qualquer coisa, todos são capazes de criar uma fala comum. Isso nos falta. Uma fala que possa passar por todos, andar por todos os lados, certo? E mostrar a força política em emergência. Eu terminaria, na verdade, lembrando duas coisas a esse respeito. Certo? A primeira delas é, se esse é o fato, se nós temos no nosso horizonte de radicalização, certo? E é claro que nós vamos ter... o Brasil é o único país da América Latina onde há um risco efetivo de golpe de Estado, há um risco efetivo de uma radicalização das forças do poder, é um risco efetivo, não é um delírio. Então, qualquer pessoa que analisa todo o processo vê que isso é uma carta presente, que é um cenário possível. Agora, diante de uma situação como essa, onde nós sabemos que o processo ele é em última instância, ele só leva a uma disruptura. O que nós estamos fazendo para esta situação que virá? Qual é a nossa forma de se preparar para isso que virá? Porque não é possível mais não confiar no povo brasileiro. Não é possível mais não entender que, na verdade, nós temos uma população em ebulição. Vejam o que foram esses 2 últimos anos. Nós tivemos mobilizações de mais de 100 mil pessoas na rua, que foram espontâneas, que não havia nada por trás. Você tiveram 30 mulheres que fizeram uma mobilização de mais de 1 milhão de pessoas que pararam o país no ano passado. Uma greve geral de 35 milhões de pessoas. Vocês percebam que paralisia é essa? Isso não é uma paralisia. Isso é uma energia que, infelizmente, ainda não consegue se encarnar em um corpo político, em um processo que possa dar força a isso. Eu lembraria, terminando, por exemplo, no século XIX, existiam várias lutas por todos os lados. Mineiros na Silésia, tecelões na França, todo mundo em luta. Mas pareciam lutas de cada um. Até que houve um processo em que foi se tendo a consciência de que todas essas lutas, elas eram uma luta só. Uma só. De um sujeito compacto, que aparecia sob várias formas, que aparecia sob várias figuras, e que foi chamado naquele momento de proletariado. Foi graças a isso, entre outras coisas, que essas lutas ganharam uma força insuperável. Porque em todos os lugares aparecia a mesma dinâmica, de uma compreensão de que nós não tínhamos mais nada a ver com aquele mundo, que aquele mundo tinha que desabar, ele tinha que cair, que onde nós tínhamos, o horizonte que nós tínhamos, estava à frente. Eu diria que quem entendeu isso inicialmente, foram esses contra os quais nós combatemos hoje. Porque eles fazem essas lutas contra o comunismo, todos vocês já viram, contra o marxismo. E muitos meus amigos falavam, mas que coisa engraçada, as pessoas devem estar delirando, porque eu não consigo encontrar um comunista nenhum, em lugar nenhum, até queria encontrar, mas onde está o fato? Seria maravilhoso, mas cadê? Não estou vendo ninguém. Não, mas espera aí, vocês estão completamente errados. Eles não estão delirando o passado. Eles não estão olhando para trás e fazendo uma luta do passado. Eles já estão lá na frente. Eles estão lutando contra aqueles que vão aparecer. Porque eles sabem que nós vamos voltar. E nós vamos vencer mais uma vez. Eles perderam uma vez. Eles vão perder de novo. Era isso. Muito obrigado.